vamos ler Atos, capítulo de número 26. Leitura de Atos 26, essa noite, é a porção da palavra de Deus que nós temos para nos alimentar. Diz-nos assim a palavra do Senhor. Depois Agripa disse a Paulo: é permitido que te defendas. Então Paulo, estendendo a mão em sua defesa, respondeu: tenho-me por feliz, ó rei Agripa, de que perante ti me haja hoje de defender de todas as coisas de que sou acusado pelos judeus, mormente sabendo eu que tens conhecimento de todos os costumes e questões que há entre os judeus. Por isso te rogo que me ouças com paciência. Quanto à minha vida, desde a mocidade, como decorreu desde o princípio entre os da minha nação em Jerusalém, todos os judeus a conhecem, sabendo de mim desde o princípio, se o quiserem testificar, que, conforme a mais severa seita da nossa religião, vivi fariseu. E agora, pela esperança da promessa, que por Deus foi feita a nossos pais, estou aqui e sou julgado, a qual as nossas 12 tribos esperam chegar, servindo a Deus continuamente noite e dia. Por esta esperança, ó rei Agripa, eu sou acusado pelos judeus. Pois que julga-se coisa incrível entre vós que Deus ressuscite os mortos? Bem, tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém. E havendo recebido a autorização dos principais, dos sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. E castigando-os muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. Endurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Sobre o que, indo então a Damasco, com poder e comissão dos principais dos sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no caminho uma luz do céu que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: quem és, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe sobre os teus pés, sobre os teus pés, porque te apareci por isso, para te pôr por ministro e testemunha tanto das coisas que tens visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te deste povo e dos gentios a quem agora te envio, para lhes abrires os olhos e das trevas os converteres à luz e do poder de Satanás a Deus, a fim de que recebam a remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém, e por toda a terra da Judéia, e aos gentios que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Por causa disso, os judeus lançaram mão de mim no templo e procuram matar-me. Mas alcançando o socorro de Deus, ainda até o dia de hoje, permaneço dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer e, sendo o primeiro da ressurreição dentre os mortos, devia anunciar a luz a este povo e aos gentios. E dizendo ele isto em sua defesa, disse Festo em alta voz: estás louco, Paulo, as muitas letras te fazem delirar. Mas ele disse: não deliro, ó potentíssimo Festo, antes digo palavras de verdade e de um são juízo, porque o rei, diante de quem também falo com ousadia, sabe estas coisas, pois não creio que nada disso lhe é oculto, porque isso não se fez em qualquer canto. Crês tu nos profetas, ó rei Agripa? Bem sei que crês. E disse Agripa a Paulo: por pouco me queres persuadir a que me faça cristão. E disse Paulo: provera a Deus que, ou por pouco ou por muito, não somente tu, mas também todos quantos hoje me estão ouvindo, se tornassem tais qual eu sou, exceto essas cadeias. E dizendo ele isso, levantou-se o rei, o presidente e Berenice,
e os que com ele estavam assentados. E apartando-se dali, falavam uns aos outros, dizendo: este homem nada fez digno de morte ou de prisões. E Agripa disse a Festo: bem podia soltar, se este homem se não houvera apelado para César. Os irmãos podem sentar. Nós glorificamos o nome do Senhor pela oportunidade de pregarmos a sua palavra mais uma vez. Meus amados irmãos, eu comentei semana passada, o irmão Israel é quem deveria estar hoje pregando este texto. Eu queria muito ouvir, porque na verdade, como é bom ouvir perspectivas diferentes das nossas, né, acerca de um texto bíblico. Como é bom ver Deus agindo e falando aos nossos corações por meio de outros amados irmãos. Essa manhã, então, foi especial. O pastor Davi nos trouxe no catecismo, no estudo do catecismo, um excelente ensino. Saí daqui fortalecido, Deus falou comigo e creio que falou com todos. E hoje eu estava observando o calendário de 2 anos atrás. Não é bem nesta data de hoje, mas hoje eu estou congregando aqui no Botânico já fazem 2 anos e 4 dias. Foi no dia 23 de novembro de 2014. Eu cheguei aqui, trazido pelo pastor Leon. Nós almoçamos na casa dele. E eu me recordo quando eu fui até a casa do pastor Leon para conversar com ele a possibilidade de vir congregar aqui. Ele disse: não, tu já está congregando aqui, tu já é o segundo encarregado da congregação. Não, tu tá, amém? O que eu vou fazer? E Raquel estava junto e muito timidamente, depois de 20 pedradas anos, congregando em Canoas, nós fomos nos achegando. E quero louvar a Deus em primeiro lugar pela vida do Leon. Tinha tantos obreiros aqui, conhecidos dele, bem mais capazes do que eu. E eu vejo a mão de Deus em nos trazer para cá, para nos salvar de tantas coisas que nós estávamos passando. E nos ajudar a ter uma consciência muito maior do que nós temos hoje, do que é a vida cristã. Eu acho que eu nunca chorei tanto na minha vida olhando as minhas misérias. Eu sirvo Jesus há algum tempo, mas eu nunca fui tão confrontado. E por outro lado, nunca fui tão consolado como aqui no Jardim Botânico. Também quero agradecer, não posso deixar de falar, a vida do pastor Davi. Semana passada eu abracei, choramos junto e eu disse a ele: Davi, tu és o instrumento que Deus usa como uma espécie de cola aqui no Botânico. Eu tenho certeza que várias pessoas que estão aqui estão porque foram apresentadas pelo Davi ao pastor Leon, foram pastoreadas pelo Davi. Então, essa congregação, ela é uma congregação que Deus tem um instrumento que nos traz até aqui. É tu, meu pastor, meu amigo, meu mestre. Eu tenho uma grande alegria de poder estar aqui. E pena que o Leon não está aqui para ouvir. O Leon, idem, tudo que disse do Davi, idem. E um instrumento de Deus para nos trazer para cá. E quero dizer a vocês, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, não, só Deus. Mas se depender de mim, morro aqui, junto com os amados irmãos. Pretendo aqui estar até o fim da minha vida. Meus irmãos, dito isso, este é o sermão que, para mim, foi o mais difícil de preparar de toda a minha vida. Eu me lembrei que quando, semana passada, eu falei assim: olha, Deus foi muito misericordioso, me deu a palavra. Eu achava difícil a narrativa anterior a essa de hoje. Essa é mais difícil ainda. Primeiro porque ela é quase um Deuteronômio, né? Ela é quase uma repetição de Atos capítulo 9, que eu preguei também aqui. E mais uma vez eu implorei a Deus: Deus, me ajude mais do que tu sempre me ajuda, porque esse sermão, de fato, ele é difícil. Para dificultar um pouco mais, o Stott, nós estamos usando o comentário do livro do Stott. É um comentário muito bom e muito bem concatenado. E para mim, que tem um certo toque de organização, para não dizer que eu tenho toque de organização, eu adoro o Stott, porque ele vai primeiro isso, segundo aquilo, terceiro. Só que dessa vez, com todo o respeito ao falecido grande teólogo, ele pecou por
recessos de primeiro, segundo e terceiro. Eu me lembrei de um episódio que aconteceu na faculdade, aliás, que me foi contado na faculdade do Cris, um amigo meu, em que ele disse que um professor um dia chegou na sala de aula e disse assim: meu nome é José Luiz, e eu quero dar para vocês a ementa, o conteúdo da disciplina. Direito não sei o que, 1.1, direito não sei o que lá, 1.1.1 não sei o que, e assim foi indo. Daqui a pouco ele estava 4.1.2.3, e diz o Cris que uma mulher se levantou e disse: o senhor é louco, e foi embora, senão não ficou na primeira aula. E o Stott, ele subdividiu muito isso, então eu vou tentar não subdividir tanto. Vou pegar as principais divisões que eu entendo que ele propõe para o texto e trazer aos irmãos da melhor maneira que eu puder. Bem, o texto que nós lemos, meus irmãos, ele é uma das defesas mais bem elaboradas do apóstolo Paulo acerca da sua inocência quanto à acusação que os judeus estavam fazendo a respeito da sua pregação, da sua vida e do seu ministério. Foi um momento dramático, o Stott vai dizer, quando esse santo e humilde apóstolo de Jesus se colocou diante de uma das famílias mais ímpias daquela época. Nós vamos ver que os Herodes, essa família Herodes, ela era uma família extremamente mundana, ambiciosa e moralmente corrupta. Por exemplo, o patriarca dela, o fundador dela, Herodes o Grande, ele vai tentar matar Jesus quando era criança. O filho dele, o Antipas, decapitou João Batista e Jesus o chamou de raposa. O neto dele, Agripa I, vai assassinar Tiago, filho de Zebedeu, vai matá-lo à espada, como diz a Escritura. E agora nós vamos ver Paulo diante do filho de Agripa I, ele seria o Agripa II. Então, Paulo, ele está diante de uma situação tanto complicada, mas que ele não se sente intimidado. Ele tinha algo a favor dele, ele estava certo, ele sabia que Agripa conhecia os costumes judaicos, e por isso facilitaria que na sua defesa, ou a partir ou através da sua defesa, haveria uma facilidade de que Agripa entendesse alguns dos postulados teológicos e também, como ele entendia acerca dos costumes judaicos, que ele entendesse bem o que Paulo estava dizendo. E ele, sentindo-se encorajado pelo Espírito Santo, como Lucas nos dá a entender, ele vai abrir a boca diante de Agripa. E ele vai dividir a sua defesa em 3 momentos. O primeiro e o segundo momento não são tão extensos e nem tão elaborados. O terceiro é que é elaborado e que é mais extenso. O primeiro momento, então, ele vai se retratar como um fariseu rigoroso. No segundo, como um perseguidor fanático da igreja do Senhor. E o terceiro, como aquele que é chamado pelo Senhor e se torna um apóstolo dele. Stott vai chamar esse terceiro momento de o apóstolo comissionado. Ele começa então com esta primeira defesa, este primeiro momento, aliás, da sua defesa. Ele começa a descrever a sua vida como fariseu. E ele ele deixa claro que ele pertencia à seita mais rigorosa que existia dentre as seitas ou os partidos judaicos. Os fariseus, meus irmãos, eles não só observavam a lei de Deus, como eles criavam leis e mandamentos paralelos à lei de Deus e extremamente absurdos, hiperbólicos. Por exemplo, a lei ordenava que, por uma questão cerimonial, se lavasse a mão alguma vez antes de se alimentar. Os fariseus lavavam 7 vezes, eles eram santões. Eram tão santões que existiam os fariseus sangrentos, porque se usavam os filactérios, que eram aquelas caixinhas de couro que eram atadas numa espécie de bandana à testa dos que eram do seu partido, e eles ali tinham as inscrições de várias passagens bíblicas naquele pedacinho, naquela caixinha de couro. Eles faziam uma caixa tão grande para dizer que eles tinham mais inscrições dentro da caixinha, do filactério que eles acabavam se perdendo e batendo. Outra coisa, eles não queriam olhar para ninguém para não pecar.
pegarem, eles andavam de cabeça baixa, às vezes eles davam com a cara em algum muro. Eles eram extremamente legalistas. E Paulo vai dizer o seguinte: olha, eu estou aos pés de Gamaliel, isto nas narrativas dele, né, não nesta especificamente, e ele tinha adquirido por isso uma retidão, uma erudição e um zelo religioso. E muitos dos judeus que estavam na Palestina, essa é uma das argumentações dele, conheciam este seu histórico. Diziam: olha, desde a infância este homem esteve a serviço de Deus. Esta era a ideia que essas pessoas tinham de Paulo antes da sua conversão. E ele também vai tocar numa coisa que é interessante. Os judeus tinham a esperança, a expectativa, e os fariseus, obviamente, de que haveria um Messias, de que viria um Messias para salvar Israel. E Paulo vai dizer que os judeus ancoravam a sua esperança na promessa que foi feita aos patriarcas e também por toda a Escritura Sagrada. E as 12 tribos ainda aguardavam, ele disse, ou aguardavam, ansiosas pela vinda do Messias. E ele vai também, além disso, dizer: vocês aguardam a vinda de um Messias, e o partido de vocês, do qual eu fiz parte, acredita na doutrina da ressurreição. Por que vocês estão aí espantados com o que eu estou dizendo? Então, lembre-se que Jesus, algumas vezes, quando ia conversar com os saduceus, que não acreditavam em ressurreição, ou melhor, quando os saduceus iam inquirir Jesus, eles faziam perguntas concernentes a isso. Mas os fariseus, eles acreditavam em ressurreição. Então, que história é essa? Será que era este mesmo motivo? Ou tinha outra coisa que estava subjacente a isso? Bem, Paulo, ao contrário dos judeus, não estava mais aguardando ninguém. Ele tinha a convicção de que esse Messias, ele tinha vindo à terra, e ele tinha morrido e ressuscitado. Que Deus deixava claro que Jesus, ressuscitando dentre os mortos, era uma das provas cabais de que de fato ele era o Messias. E Paulo teve um encontro com esse Messias, glorificado é o nome de Jesus. Terminando isso, ele diz: olha, e antes de eu ter esse encontro, com toda essa expectativa e esta ideia farisaica que eu também tinha acerca de Jesus, eu fiz mais do que alguns fariseus, eu fui zeloso. O que é que eu fiz? Eu tinha a convicção que era a minha tarefa solene opor-se a esse Jesus de Nazaré. Eu acredito no Deus, Paulo pensava, e não é esse Jesus de Nazaré. E ele, antes de alterar as suas convicções, ele vai botar em prática um programa de perseguição, e ele prendeu a muitos discípulos, votou contra eles em tribunais, não no Sinédrio, porque Paulo, tudo indica, não era membro do Sinédrio, votou não nos tribunais do Sinédrio, mas em outros, a favor da morte. Inclusive ele tentou fazê-los blasfemar. O texto grego mostra que ele não conseguiu isso. Os cristãos preferiam morrer do que blasfemar, certo? Ele não era bem sucedido nisso. E ele andou inclusive por cidades estranhas. Por que ele usa esse termo cidades estranhas? Porque não eram cidades que estavam vinculadas a algum tipo de importância e vinculadas à ideia, à cultura judaica e ao judaísmo. E ele vai a esses lugares para quê? Para matar os cristãos, nós já vimos isso. E depois que ele termina dizendo isso, falando da sua vida pregressa, ele vai falar do seu encontro com Jesus Cristo. Encontro esse que nós já ouvimos no capítulo 9, ouvimos tudo que Paulo falou, tudo que ele relatou acerca da sua conversão. Lucas vai registrar isso. E antes de chegar ao seu destino, antes ele estava passando por essas cidades estranhas para chegar ao seu destino, que era Damasco, a cidade onde ele iria matar o maior número de cristãos. Inclusive, quando eu preguei aqui o capítulo 9, eu disse que tudo indica que Ananias, alguns historiadores dizem isso, era o presbítero daquela igreja, era um dos líderes daquela igreja, a igreja que Paulo iria então para arrastar cristãos, prender e os matar se necessário fosse. Ele vai então relatar ao rei Agripa a sua conversão. E o que ele vai dizer? Olha, eu estava indo para Damasco,
para matar os cristãos e prendê-los, quando uma voz celestial, ela foi ouvida por mim dos céus. E é interessante que ele vai usar o seu nome judaico. Ele quer demonstrar que ele não está sendo contradito. O seu discurso e a sua prática não estão contradizendo o que os judeus creem. Os judeus esperam o Messias, os judeus precisam de um Messias, está prometido a eles. Ele vai dizer que a voz que ele ouviu, inclusive, ela foi a língua que foi usada por Jesus foi o aramaico. Jesus vai falar com ele em aramaico: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? E é interessante, meus irmãos, que ele vai dizer, Jesus vai dizer a ele: duro para ti recalcitrar contra os aguilhões. Isso era um ditado, que era um provérbio que ocorria como metáfora para uma oposição a qualquer deidade. Não era uma coisa própria do cristianismo, no sentido de que Deus, ele é o Senhor de todas as coisas, mas não era um ditado, não era nada que Paulo pudesse correlacionar com alguma coisa cristã, e sim como algo até pagão. E ele vai dizer: olha, qualquer oposição à deidade é recalcitrar contra os aguilhões. O Stott vai nos trazer isso a Byron, e ele então ouve esta voz, e ele vai ouvir uma palavra muito dolorida da parte de Jesus: por que me persegues? E aqui nós notamos a unidade, desculpa o termo do Bebeto, a unidade orgânica entre Cristo e a igreja. Perseguir a mim e a você é perseguir a Jesus Cristo. Perseguir a igreja é perseguir a Jesus, é perseguir o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. E ele então vai perguntar: quem és tu a quem persigo? E o Senhor vai responder quem ele é. Em seu relato diante de Agripa, certo? Paulo vai narrando como isso se desenrolou. E é interessante ainda que quando ele diz: quem és tu, Senhor, ele não está se referindo a nenhum senhor terreno. Sugere que ele, o termo é o mesmo, Kyrios, mas sugere que tinha um significado muito maior. E com certeza, quando esta voz declarou a ele: eu sou Jesus, a quem tu persegue, duas verdades devem ter sido registradas na consciência de Paulo. A primeira é que o Jesus crucificado estava vivo e tinha sido, portanto, vindificado, ressuscitado. A segunda é que Jesus se identificou tão intimamente com os cristãos que persegui-los, como eu já disse, era a mesma coisa que perseguir aos seus filhos, o povo de Deus. Paulo então ele continua o seu relato, e ele vai agora parar de falar da sua conversão e vai falar da sua comissão. Ele vai ouvir algumas ordens de Jesus. A primeira foi: levanta-te e firma-te sobre os teus pés. Ele estava sendo comissionado por Deus. E o Stott vai fazer uma correlação do chamado de Paulo com o chamado de Ezequiel. Ezequiel também ouve isso: filho do homem, põe-te em pé, certo? Esse chamado de Paulo foi realmente semelhante ao chamamento daquele profeta do Antigo Testamento, certo? E Deus está então agora usando um verbo que é: eu te envio. Deus, assim como ele enviou os profetas, ele está enviando agora Paulo para pregar o Evangelho de Cristo. Que mais, irmãos, que é interessante? Paulo vai continuar dizendo o seguinte: que eu te apareci, Jesus disse a Paulo, eu estou aparecendo a ti para te constituir ministro e testemunha do meu serviço e do Evangelho. Esse testemunho de Paulo deveria ser sempre espraiado diante de testemunhas oculares, certo? Também no ministério de Paulo, como nos dos outros homens de Deus, a ênfase está em ser uma testemunha ocular. Teve gente que perguntou: mas Paulo, como é que tu podes dizer que tu és apóstolo de Cristo? Ele disse: eu vi o Senhor. Ele tinha certeza do seu chamamento. Em segundo lugar, Deus vai dizer a ele: eu vou te livrar do povo e dos gentios. Quem era esse povo? Os judeus. E também dos gentios. Ninguém colocará a mão em ti até que se cumpra o que eu quero para a tua vida, Paulo. E aí Paulo, o Stott vai fazer uma correlação entre Paulo e Jeremias. Jeremias também é alguém que vai estar refugiado nas mãos do Senhor. E por último, ele vai novamente falar sobre o envio de Paulo e vai fazer uma correlação com o profeta Isaías.
Assim, a fórmula da comissão de Paulo era: eu te envio. E o propósito da comissão de Paulo era que ele abrisse os olhos cegos e convertesse as pessoas da escuridão para a luz, de Satanás para Deus. Não que ele mesmo tivesse alguma autoridade e poder para isso, mas ele tinha que fazer isso, apoiado pela Escritura e pelo poder do Espírito Santo de Deus. Além disso, o equipamento essencial para a sua missão era o fato de que Cristo apareceu para ele, fazendo com que ele fosse uma testemunha ocular. A segurança necessária estava então na afirmação de que Cristo guardaria ele desse povo, dos inimigos, até que ele cumprisse sua missão. Por isso que diante de Agripa ele está tranquilo, ele está na paz, porque Deus disse a ele: eu te livrarei, e eu te comissiono, e eu te envio. Paulo então, continuando, vai dizer: olha, rei Agripa, quando eu ouvi esta ordem, eu não fui obediente, não fui desobediente, perdão, à visão celestial. Eu ouvi a ordem e obedeci. E como isso poderia ter sido, né? Ele teve uma visão do céu, meus irmãos, não como uma coisa etérea. O próprio Senhor Jesus Cristo vai aparecer para ele, certo? E aqui, meus irmãos, quando Jesus aparece, ele vai dizer: tu tens que converter as pessoas, tu tens que pregar o Evangelho a fim de que elas se convertam. E no versículo 20, o verbo aqui é interessante, na língua grega é epistrefo, que apesar de ser transitivo, já que Paulo era chamado, vou botar entre aspas aqui, para converter, a gente sabe que ele não tem esse poder, quem tem é o Espírito Santo, mas ele é chamado para proclamar o Evangelho e as pessoas converterem-se a Cristo. E aqui existe uma coisa interessante: as pessoas são exortadas a se converterem, ou seja, aqui uma coisa não anula a outra. Mais uma vez, soberania de Deus e responsabilidade humanas caminham diante daquele que tudo sabe, e diante daquele que tudo pode, e diante daquele que é o Senhor dos Senhores. Por último, o que Paulo vai fazer? Ele vai falar que ele pregou aos gentios, que o seu comissionamento é aos gentios, e ele vai também embasar a sua pregação, vai linkar ela ao que Moisés e os profetas disseram. Ele vai dizer: Agripa, eu não estou tirando coisas da minha cabeça. Os profetas e Moisés falaram de um Messias que viria. Eu estou te apresentando apenas algo que tu já sabe. E o que Moisés e os profetas disseram que aconteceria? Eles predisseram 3 eventos. Primeiro, que Cristo deveria padecer. Segundo, que ele seria o primeiro da ressurreição dos mortos. E em terceiro, que ele anunciaria a luz ao povo, judeus e aos gentios. Ou de forma mais simples ainda, Jesus Cristo era o servo sofredor de Isaías, que padeceria e morreria pelos nossos pecados, seria ressuscitado, exaltado e elevado, e se tornaria uma luz para os gentios. E mais, quando o Evangelho focaliza a expiação, a ressurreição e a proclamação de Cristo através das suas testemunhas, a ressurreição, que era a mola mestra da acusação dos judeus, é mencionada. Porque não há como existir cristianismo sem existir ressurreição de Cristo. A ressurreição de Jesus é o pino central da fé cristã. Paulo então está dizendo: Agripa, em outras palavras, resumindo, eu fui fariseu, e os judeus sabem que eu fui muito bom fariseu. Eu persegui a igreja, mas quando eu tive um encontro com Cristo, e esse Cristo que eu encontrei é aquele prometido pela Escritura. E uma das provas de que ele é o Messias é a sua ressurreição. Eu não estou fazendo nada contra o que os fariseus estão me acusando de estar fazendo. Eu estou sendo obediente ao meu comissionamento, aquilo que o Senhor me chamou. Interessante, meus irmãos, e agora já estou encerrando essa parte para irmos para a aplicação, é a reação das pessoas que ali estavam. Primeiro, os juízes. Em vez de um resumo ordenado para concluir o julgamento, Lucas registra uma discussão bem pouco ortodoxa entre o juiz e o réu. Captamos melhor o seu conteúdo altamente dramático quando dispõe em forma de diálogo. O histórico vai fazer um diálogo. Por quê? Depois que Paulo, ou melhor, depois não, ele ainda está fazendo a sua defesa, Festo entra rachando ele e diz assim: tu estás ficando louco, Paulo? A gente não sabe, meus irmãos, por que Festo fez isso. Se ele tinha algum elemento que desencadeou essa interrupção. Mas uma coisa é, ele vai dizer: tu estás louco, tu agora estás elucubrando uma teoria diante de nós.
Paulo continua, nem dá muita bola para Festo, né? Mas ele vai responder: eu não estou louco, não, pelo contrário, ó excelentíssimo Festo, digo palavras de verdade e de bom senso. Meus irmãos, a proclamação do Evangelho, ela inclui bom senso, ela inclui lógica, ela inclui coisas que muitas vezes as pessoas deixam de lado por não se inteirarem do que de fato é o Evangelho. Tem gente que prefere se ocultar ou ficar atrás de uma pregação maluca, dizendo: não, olha só, quanto mais louco, mais místico for a coisa, melhor, porque o Evangelho é uma coisa mística. Não, ok, mas o Evangelho inclui sim lógica, raciocínio, inclui uma série de coisas. É óbvio que a fé de alguém não vai encontrar na lógica o seu arcabouço final. Há coisas que são complicadas para nós entendermos na nossa lógica. Agora veja bem, o Evangelho deve ser sim apresentado sem medo algum de dizer: a nossa mensagem não é de maluco nenhum, não é de gente que está delirando, não. É uma mensagem que está arraigada em toda uma história e mais, numa revelação que é supra-história. Isso a gente tem que ter em mente e ser tranquilo. E ele vai dizer assim, aí quando Festo ataca, ele faz revira a coisa, né? Faz uma reviradinha e diz: não, vira para Agripa e diz: porque tudo isso é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas te é oculta, rei Agripa, porquanto nada se passou aí em algum recanto. Ou seja, isso aqui não é a construção que foi feita no cantinho, não. Isso aqui tu sabes muito bem, que o Messias viria, que ele estava prometido para vir, e que os profetas falaram, Moisés falou, tu sabe disso, rei Agripa. E ele vai dirigir-se assim para Agripa. O Stott vai dizer que o Agripa poderia ter ali naquele momento prendido a respiração. Será que algum prisioneiro poderia se dirigir desta forma a Agripa? E aí a Agripa, não se sabe se ele fez isso em tom de zombaria, se ele fez um sarcasmo, se ele teve uma ironia, nesse momento fez uma ironia, ou se ele estava bravo. Ele vira para Paulo e diz: por esse discurso tão pequeno, por esta pouca coisa aí, tu me persuades a ser cristão? Ou seja, nem se está aqui, os estudiosos não entendem, os teólogos não entendem se foi no sentido da extensão, por ser um discurso curto, ou na questão da própria profundidade, como se a Agripa estivesse dizendo: esse teu discurso raso, aí tu acha que com isso tu vais me fazer eu ser cristão? Mas a Agripa estava completamente enganado, de raso não havia nada, e por mais curto que podia ser, toda a verdade foi explanada diante dele, e que de fato ele resistiu ao Evangelho que estava sendo proposto a ele. Com estas palavras, então, Paulo termina a sua defesa. E aqui os historiadores vão dizer que ele ergue as suas mãos e provavelmente aquelas algemas fazem algum tilintar. E ele vai dizer o seguinte: eu queria que todos que aqui estão se tornassem tais como eu, cristãos, mas não gostaria que eles estivessem presos como eu estou. Fora isso, eu queria que todos aqui, não só você, rei Agripa, mas todos, crescem em Jesus como seu Senhor e Salvador. Com isso, ele termina a sua defesa. E a Agripa vira para a festa e diz: olha, se esse homem não tivesse apelado para César, era hora de soltá-lo, porque não fez nada demais, não disse nada demais, tudo que ele disse está de acordo com o que eu já conheço, mas ele apelou para César, então ele irá. Meus irmãos, terminada essa primeira parte, que vocês já leram ela, está aí diante de vocês, eu só detalhei ela um pouquinho. Agora nós vamos para a parte que vai, de uma certa forma, nos desafiar a olhar esse texto com muita seriedade. Como eu disse a vocês, foi o sermão mais difícil para mim, porque ele não só me confrontou muito, como também o Senhor teve que me mostrar coisas que eu, de fato, nunca tinha, por não ter olhado o texto de forma a miúde, percebido que estão dentro desse texto e que são relevantes para nós. Então, primeiro, coisa que nós podemos aprender, primeira lição: todos os homens, esse texto mostra isso, estão posicionalmente separados diante de Deus por duas, eu vou usar esse termo, me perdoem, é o que me vem à mente, por duas classes, ou estão em uma posição que os coloca separados diante de Deus. Aqueles que são inconversos, que não conhecem a Jesus, que não são renascidos, que não nasceram de novo, que não sabem quem é o Senhor, que não foram convertidos pelo Senhor. E segundo,
a classe de pessoas ou o tipo de pessoas que, por ouvirem o Evangelho, creram que há um Senhor que comanda todas as coisas e se renderam incondicionalmente a eles. A humanidade, meus irmãos, sejam reis, sejam pessoas comuns, estão nestas duas classes, estão embutidas, elas estão dentro dessas duas classes, pertencem a essas duas classes de pessoas. Essa semana morreram 2 homens, eu postei isso no meu Face. Fidel Castro. Não estou aqui, irmãos, me alegrando com a morte de Fidel. Se Deus não se alegra com a morte do ímpio, você, eu vou me alegrar. Que legado deixou Fidel Castro? O que ele deixou? Um rastro de sangue, de ditadura. Vinha com o irmão Raul para o culto, junto, dando uma carona a ele vem conosco, já não é mais nem carona, né? Nós já somos, estamos sempre juntos. E ele me comentando que o povo saiu às ruas para comemorar a morte desse homem. Que absurdo! Nós cristãos não precisamos ter esse tipo, nem devemos ter esse tipo de sentimento. Tomara que ele tenha inclusive encontrado o Senhor. O irmão postou uma coisa lá no post, reagiu ao meu post, dizendo que havia uma pessoa que estava pregando o Evangelho, ele parece que a enfermeira dele. Tomara que ele esteja com o Senhor. Mas o legado de vida, o que ele fez? E morreu também o Dr. Shedd, o Dr. Bíblia, o homem Bíblia. Eu e o Gileno tivemos a oportunidade de estar junto com ele e a sua esposa. O homem que, pastores dizem assim, nas águas que o Dr. Russell Shedd navega, ele navega lá no fundo, ele está mergulhando nas águas, eu nado só por cima. E olha, o Valdo Ramos dizer isso, eu não sei, não tenho a profundidade desse homem. Um homem que no finalzinho da sua vida com um câncer diz, eu estou sendo desmamado desse mundo, e que coisa boa isso, porque eu quero me encontrar com o Senhor. E ele ainda diz mais, eu não sofri muito, tem gente que sofreu, para mim está sendo bom esse sofrimento, para que eu seja mais semelhante a Jesus. 2 tipos de homens, 2 legados, um que conheceu a Cristo profundamente, e outro que não conheceu a Cristo. Se conheceu foi no fim da vida, e não teve tempo de reverter isso. Me lembro de James Houston, ouvindo de um amigo dele, que se converteu no fim da vida, e que tinha feito a vida inteira, a sua vida era combater o cristianismo. Ele disse, Houston, eu vou morrer, mas eu não poderei desfazer o mal que eu fiz. E ele chamou o Houston quase que num tom profético, por que não dizer num tom profético, e disse, a ti cabe fazer o que eu não fiz. O Houston disse que foi uma coisa dura que ele colocou sobre os meus ombros, mas ao mesmo tempo foi um privilégio e uma coisa prazerosa, falar de Jesus às pessoas, ter uma vida com Cristo. Olha, meus irmãos, tênues e conversos, não importa o quão religiosos esses homens possam ser. Paulo mostra como ele era religioso e zeloso antes de conhecer a Cristo. Agripa, ele tinha interesse em religião, ele conhecia os meandros desta. Paulo, ele vai acentuar em seu discurso o que todos devemos saber e acentuar no nosso discurso, a saber que só a pregação do Evangelho e o encontro com o verdadeiro Salvador, com o Messias verdadeiro, é que tem o valor verdadeiro. Discursos e práticas religiosas não têm valor no sentido salvífico, não tem valor nenhum diante daquele que vive e reina. Hoje o Davi ainda falava sobre ortopraxia, sobre ortopatia, sentirmos corretamente, agirmos corretamente, pensarmos, ortodoxia, pensarmos corretamente. Há pessoas religiosas que acham que se tiverem um bom sentimento, eu tenho uma religiosidade, elas estão diante de Deus imunes de tudo aquilo que possa lhes advir por não terem um encontro com o Senhor. As pessoas aí fora precisam saber, e é claro que faremos isso com doçura e firmeza, como disse John Wesley, aqueles que têm o Filho têm a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Por isso que eu disse que isso era muito duro. Paulo deixa isso muito claro. Aqueles que não têm a Cristo, não têm o Messias redivivo, vivendo na sua nova vida. Paulo deixa isso claro. Irmãos, sabe por que eu estou falando isso? Porque hoje a coisa relativizou tanto que nós às vezes pensamos, há muito de nós, uma pessoa boa, religiosa, Deus vai passar a mão por ela. Às vezes no nosso subconsciente nós temos isso, a gente não declara isso. Quando eu vou a enterros, a velórios, às vezes eu vejo as pessoas
dizendo coisas desse tipo. É claro, é óbvio que ninguém vai estar ali no enterro julgando ninguém, mas eu ouço às vezes a pessoa elogiando ali como uma salvação fosse possível, porque a pessoa apenas era bem religiosa. O último enterro que eu participei foi de uma amiga da Raquel. Preguei o evangelho naquele lugar. Não é o local para se pregar o evangelho, mas quando se abriu aquela porta, falei um pouco de Cristo. Reflitam sobre a vida com Deus, reflitam. O padre que chegou depois de mim, não era o padre Cândido, né, era outro, jogou um balde de água fria e tudo. Mentiu aquela gente, mentiu, disse: todos aqui vão ir ao céu, todos aqui vão se encontrar com a dona Célia, a pessoa que faleceu. Mentira. Por quê? Porque quis colocar todos no mesmo nível. Saiba, eu não sei como é a sua vida diante de Deus. Alguns que estão aqui, quero crer que todos conhecem a Jesus, mas se você não conhece, essa é a noite, para que você não se estribe por ser filho de crente, parente de crente. Deus não tem neto, viu, irmãos? Ou por pertencer a alguma religião muito boa. Segundo, do ponto de vista legal, Paulo não precisava fazer uma defesa, uma apologia. Por quê? Por que ele não precisava se defender diante de Agripa e de Berenice, Festo e os outros? Porque ele havia apelado ao imperador. Humanamente, juridicamente, o seu destino estava nas mãos do imperador. Deus controlava tudo, mas o imperador seria o meio que julgaria Paulo. Então, ele não tinha que fazer aquele discurso, certo? Ele estava tranquilo. Só que Paulo tem um chamado, ele é um apóstolo. E o que ele faz, meus irmãos? Ele não foi desobediente à visão celestial. E embora estivesse socialmente em uma posição que alguns podem considerar uma posição desonrosa, estava preso, ele aproveitou a ocasião e deu o seu testemunho diante de Agripa, de Berenice, de Festo e de todos os que ali estavam. Glorificado é o nome do Senhor. Ele pegou e disse: eu sou apóstolo, inclusive em cadeias, e eu falarei o evangelho a estas pessoas. Nesse momento, meus irmãos, nós vemos o cumprimento do que está lá em Mateus 18:10, quando Jesus disse: vocês vão ser minhas testemunhas diante de reis e governantes. E mais, aquilo que está em Atos 9:15, quando Ananias foi orar por Paulo, veio sobre ele: olha, ele vai testemunhar diante de reis e de governantes. Paulo está ali, meus irmãos, fazendo isso. Todos nós também somos chamados a testemunhar de Cristo. Mestre Davi diz: todos nós temos um dom. Deus nos deu um dom para nós usarmos para a glória do nome de Jesus. A proclamação do Evangelho, meus irmãos, ela não é uma opção, mas ela tem se tornado uma opção. Ela é imperiosa. Devemos testemunhar de Cristo mesmo em situações desfavoráveis. Aproveitar bem cada ocasião é importantíssimo. Porque a relativização desse tempo, meus irmãos, tem feito com que abracemos uma mentalidade do tipo: eu vou testemunhar quando me der na telha. O Espírito não me tocou, eu não vou falar. Eu sei, irmãos, ninguém aqui precisa ser neurotizado. Eu tenho dito muito isso. E nem ficar: agora eu tenho que testemunhar de não, não é isso. Mas às vezes as ocasiões passam por nós. E o que nós fazemos? Ocasiões estão diante, a bola está quicando para fazer um gol, e não se faz. Por quê? Ética, politicamente correto, medo. E o pior, às vezes não temos nada para testemunhar, porque na nossa própria vida não estamos vivendo em uma comunhão plena com o Senhor. O que daremos se não temos? Então, pensemos bem, meus irmãos. Pregar o Evangelho é uma tarefa minha e sua, imperiosa. Não é uma desculpa, não é quando me dá na telha: hoje eu vou pregar, amanhã eu não vou. Eu não tenho que pregar e anunciar porque eu já participo disso e daquilo. Eu quero contar uma historinha aqui. Moody, aquele grande pregador, ele tinha feito um propósito de todas as vezes falar de Jesus para uma pessoa ao dia, pessoalmente, chegar na pessoa e falar de Cristo. Ele havia pregado para uma multidão e ele chegou em casa louco de sono, e o Senhor disse: Moody, quando ele foi dormir, cansado: tu não pregaste. Ele disse: Senhor, está brincando comigo? Preguei para uma multidão hoje. Está brincando comigo? Está de brincadeira? Ele disse: não foi isso que tu disse para mim. Tu disse que tu iria todos os dias em uma pessoa e falaria do meu amor, da minha graça, do meu chamamento para essa pessoa. Sabe o que ele fez? Saiu, era de madrugada. Ele disse: não, essa é a minha voz, não é a de Deus. Eu estou loqueando, estou delirando. Festa diria ele: tu estás delirando, Rudy.
uma névoa espessa, e ele olhou uma pessoa lá adiante, e lá ele foi e testemunhou de Cristo. Mas eu e você passamos às vezes dias, meses, anos, e não paramos para testemunhar disso. Eu não estou dizendo, irmãos, que com a nossa vida nós não testemunhamos, mas esse fato de testemunhar com a vida, além dele, ele é importantíssimo. Se não houver uma proclamação do Evangelho dos nossos, que sai dos nossos lábios, algo está, não diria nem contradito na nossa vida, está acontecendo algo contradito, mas nós estamos em falta, meus irmãos, porque nós temos que proclamar. O querigma tem que acontecer. Eu tenho que dizer: Jesus é o Senhor. Você é pecador, você está caminhando para o inferno, mas Ele morreu na dura cruz por você, e Ele lhe ama com amor incondicional. A obra, meus irmãos, é de Deus. Deixemos que o Espírito Santo faça ela e dele, porém, façamos a nossa parte, porque nós somos os agentes por meio de quem o Evangelho chega aos homens. Descanse nisso, mas faça a tarefa que Deus lhe confiou, o chamado que Ele lhe deu, o privilégio que Ele deu. E olha o tom sereno de Paulo. Ele sabia que o Senhor estava no controle de tudo aquilo. Deus às vezes nos coloca em situações que são horrorosas e a gente não quer testemunhar. Testemunhe sempre, porque poderá acontecer como eu, que tinha uma senhora que um dia ouviu que eu era cristão, e ela disse: traga o Gabriel para pregar o Evangelho para mim. E eu disse: semana que vem eu vou. E eu disse: mês que vem eu vou. Eu disse: ano que vem eu vou. E quando eu fui testemunhar, eu não fui. Eu fui no enterro dela. Fui no enterro dela. Eu sei que Deus não depende de mim, meus irmãos. Eu sei. Eu sei que Deus é quem salva, não sou eu. Mas eu sei também que há pessoas que estão ao nosso lado, que nós não falamos de Jesus. Irmãos, eu dei uma aula em Canudos, no médio da teologia. Eu não tinha um folheto para dar para uma pessoa, e eu falei um pouquinho, um versículo bíblico para um dos frentistas. Ele encheu os olhos de lágrimas e disse: que bom ouvir isso. Na outra vez que eu fui, eu falei para outro frentista. Eu só disse isso: moço, eu queria que tu soubesses uma coisa. Deus amou o mundo de tal maneira que deu um filho dele por ti. E aquela pessoa sorriu, meus irmãos. Nós às vezes ficamos assim: não, está tudo tranquilo, está tudo ok, não precisa fazer isso. Precisa sim, é imperioso. Até porque tem uma classe de pessoas que está caminhando a passos largos para o inferno. Terceiro, o que eu e você precisamos anunciar e como fazer isso? Paulo, ele anunciou o Evangelho, meus irmãos. Muito simples. Ele pregou o que? Arrependimento e conversão a Deus, que são elementos da justificação pela fé. Mas ele incluiu no seu discurso obras dignas de arrependimento. Paulo, meus irmãos, por favor, ninguém entenda mal. Ele não estava advogando aqui um novo legalismo, por favor. E nem numa linguagem luterana, misturando lei e evangelho, não. Longe disso. Por favor, nunca Paulo faria isso. Agora, ele estava dizendo que aquele que, por meio da fé, é justificado pelo sacrifício de Cristo, através e unicamente do sacrifício vicário de Cristo, ele tem a sua vida inexoravelmente transformada e ligada a uma ética que deve estar associada ao caráter daquele que o salvou. Paulo, ele está dizendo: se você é salvo, e se alguém é salvo, algum sinal desta salvação precisa estar sendo evidenciado na sua vida. Produza frutos de arrependimento. E aqui, irmãos, deixa eu deixar claro uma coisa. Eu tenho um pequeno problema com pessoas que olham para o outro e dizem assim: essa pessoa deve ser salva porque eu estou vendo sinais de Jesus nela, e essa não, porque eu não estou vendo sinais de Jesus nela. Isso é se colocar no lugar de Deus. Não façamos isso. Não façamos isso. Por quê? Que há pessoas que começam a dizer assim: bem, a salvação então ela se dá, mas eu posso percebê-la a partir da santificação. Tem pessoas que têm dificuldades maiores do que as outras para caminhar em fé e conseguir viver uma vida de santidade mais plena. Então o que me faz eu entender que alguém é cristão ou não? Se ele confessou a Jesus como seu Senhor e Salvador, e ele tem lutado contra a sua carne e vivido na fé, ligado em Cristo, tendo ele como aquele que vive e reina, para mim isso basta, e eu acredito que deva bastar para você também. Agora ele produzirá sim frutos dignos de arrependimento. O Evangelho que está sendo pregado muitas vezes
de forma muito correta, mas há em alguns lugares um tipo de mensagem que não produz nada, que as pessoas vivem a vida de qualquer maneira. E é interessante, meus irmãos, que quando o Evangelho entra verdadeiramente, ele produzirá frutos externos. Aquele que furtava, não furte mais, mas interior também, coisa interna será feito na vida daquele que crê no Evangelho. Aquele que odiava não vai odiar mais, aquele que a lascívia está dentro dele, ela não vai estar mais tão latente, ele vai lutar contra isso. Lembra do Paul Washer dizendo para o menino, que disse: bem, Paul, eu ouvi uma mensagem, só que eu estou confuso, será que eu sou crente? Ele disse: a palavra diz que você creu em Jesus, você creu em Jesus, fique tranquilo. Não, mas eu não sei se eu sou crente. Então vamos fazer o seguinte, ele disse: tu sabes onde tem uma danceteria aqui? Sei. Vá até lá e dance a noite inteira. Sabe onde tem um prostíbulo? Sei. Vá até lá e se suje com as prostitutas. Era um jovem, um menino jovem, um adolescente, ou quem sabe um jovem lá de seus 18, 19 anos. Se suje com isso. Vá até lá e beba até cair. E ele disse: eu não posso. Ele disse: está vendo? Está vendo por que você creu em Jesus? Você não pode. Aquele que verdadeiramente conheceu a Jesus crescerá em graça, crescerá em santidade. Nosso ensino do Evangelho é bem simples, meus irmãos. Nós devemos pregá-lo como Paulo pregou. O que é o Evangelho? Jesus veio ao mundo, olha que simples. Jesus viveu aqui, deixou seus ensinamentos, a sua palavra. Jesus morreu, Jesus ressuscitou e Jesus vai voltar. Diga isso às pessoas, se tu pregasse o Evangelho. Se tu disseres isso às pessoas, se tu pregasse o Evangelho, acabou. Diga, pessoal, você é um pecador, você está distante de Deus. Mas o que é isso? Não, estou te dizendo isso com muito amor e carinho. E diga, se você não fizer isso, ele não vai saber que precisa de um Salvador. E diga a ele: sabe que tem um Salvador que veio ao mundo e que ele viveu aqui? E viveu de uma maneira esplêndida e pregou. Era Deus encarnado, 100% homem, 100% Deus. E ele morreu numa cruz, mas ele está vivo, aleluia. Paulo vai enfatizar: Jesus está aí. Era isso que incomodava os judeus. O Deus de Paulo não era um Deus distante, ele estava vivo, meus irmãos, e ele vive e reina pelos séculos dos séculos. E diga: e esse rei é tão bom, ele quer ser soberano na tua vida, e um dia ele vai voltar para te buscar, para me buscar, se você se render à soberania dele. E por último, mais uma vez, meus irmãos, e eu termino isso com um sorrisão nos lábios, a soberania divina é evidenciada no texto. Atos é o livro da soberania. Do ponto de vista humano, isso aqui eu achei fantástico, meus irmãos. Do ponto de vista humano, Paulo está sendo julgado. Quem é o que está sendo julgado? Paulo. Mas do ponto de vista da revelação das Escrituras, principalmente em relação ao estado que os homens inconversos se encontram, e aí estão eles todos, Festos, judeus, Agripa, Berenice e toda a turma que estava lá. Eles é que estão sendo julgados diante de um Deus que tudo sabe, tudo vê, tudo pode e que comanda tudo. Eles são objeto do juízo divino. E notem que Deus é tão bom que Ele está oferecendo a salvação a eles. Paulo, nesta cena, meus irmãos, ele estava preso, mas no fundo era ele que tinha as rédeas da situação. Ele era o comandante da situação. Ele era um simples prisioneiro, mas ele que estava comandando. Aquelas pessoas foi dada a oferta da salvação por meio do Cristo vivo, do Messias vivo, do Messias que Moisés, os profetas anunciaram. Aleluia. Deus, Ele está sempre no controle de cada situação. Descanse nisso. Não viva desleixado diante de Deus. Davi ainda falou isso. Aqui não é um convite a você viver de uma maneira irresponsável. Ao contrário, viva responsavelmente. Mas entenda, Deus controla tudo. Aí na outra semana eu falei da Raquel, como Deus tratou a saúde da Raquel de uma maneira que até hoje eu me pergunto como é que foi aquilo. Era Deus que estava no controle. E creiamos, Deus está no controle. Nem sempre tudo dará certo como nós queremos. Isso é ufanismo. O cristianismo não é ufanista. Mas uma coisa é certa: mesmo quando nós enfrentamos dificuldades, estamos tristes, estamos passando por problemas seríssimos, nós devemos viver uma vida para a glória de Deus, que controla todas as coisas e que tudo faz com um único propósito. Deus nos abençoe essa noite, que possamos refletir nisso, que possamos olhar cada um desses pontos
refletirmos nele e vivermos para a glória daquele que vive. Eu hoje vou fazer uma coisa que eu não faço, mesmo as horas estando avançadas. Quero convidar a nós nos colocarmos em pé. E se alguém foi tocado por essa mensagem, em algum sentido, não vou ficar aqui especificando o sentido que foi. Se o Espírito de Deus te tocou, e se você compreende que alguma dessas coisas que eu preguei tem a ver com a sua vida, venha aqui à frente. E eu não vou me demorar, irmãos, porque não dá para demorar. Venha aqui. Que o Senhor fale contigo mais e mais. Se há alguém que ainda não conhece a Jesus como seu Salvador, renda-se a Ele essa noite. Entregue a sua vida a Ele essa noite. É só este irmão, eu não vou me demorar, irmãos. Não tem mais ninguém. Ninguém mais entende que precisa ter algum tipo de mudança em relação ao que foi dito esta noite. Ninguém mais. Glorificado o nome de Jesus. Isso aqui, meus irmãos, não é uma cirandinha. São pessoas que estão vindo aqui com o coração rasgado, entendendo que a palavra falou com eles. A palavra falou comigo, muitas palavras. Vamos orar. Se mais alguém quiser se dirigir, dirija-se. Senhor nosso Deus, nós queremos te louvar essa noite. Nós te louvamos, Senhor, porque tu nos encontraste. Tu encontrou a cada um de nós, mediante a pregação do Evangelho, mediante alguém que, usado por ti, pregou a tua palavra a nós. E nós te louvamos por isso, mas nós não fomos chamados para ficarmos sentadinhos nesses bancos mostrando eles, não, Senhor. E nós te pedimos essa noite que o teu Espírito nos incomode, que mesmo que nós estejamos passando por uma situação difícil, como Paulo estava, que nós ainda assim aproveitemos cada oportunidade que nos for dada, de anunciar o teu Evangelho àqueles que ainda não te conhecem. Senhor, não deixa que nós nos apartemos da simplicidade da mensagem do Evangelho. E eu te peço essa noite, Senhor, que nós possamos pregar o Evangelho a todos os que estiverem ao nosso redor, quem quer que seja, sejam reis, sejam governantes, sejam pessoas da alta sociedade e pessoas que não têm significância nenhuma dentro da sociedade, e que quando pregarmos, saibamos que a tua soberania está sempre nos conduzindo em tudo. Tu estás sempre nos colocando em situações que às vezes, algumas delas não são como nós gostaríamos que fossem, mas tu sempre nos coloca em situações que redundarão para a glória do teu nome, não para o escapismo de sofrimento, mas para a glória do teu nome. E eu te peço por esses filhos que vieram aqui, Senhor, que estão concordando com isso, estão dizendo: Senhor, eu quero me render, Senhor, a ti, eu quero pregar o teu Evangelho, eu quero crer na tua soberania, eu quero aproveitar cada situação. Abençoa a eles. E se alguém que aqui está ainda não teve um encontro contigo, Senhor, que tu possas, Senhor, ter um encontro com essa pessoa, e que ela possa, Senhor Jesus, sair transformada esta noite. Produza em nós frutos de arrependimento, uma vida ética, compatível com a tua vida, Senhor, para a glória do teu nome. Que o nosso discurso e a nossa prática glorifiquem o teu nome, e que descansemos, mais uma vez eu te peço, na tua soberania, que tudo governa, também para a glória e honra do teu santo, bendito e maravilhoso nome. É o que nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Aleluia. Irmão Edilene, tu agora estás elucubrando uma teoria diante de nós. Paulo continua, nem dá muita bola para Festo, né? Mas ele vai responder: eu não estou louco, não. Pelo contrário, ó excelentíssimo Festo, digo palavras de verdade e de bom senso. Meus irmãos, a proclamação do Evangelho, ela inclui bom senso, ela inclui lógica, ela inclui coisas que muitas vezes as pessoas deixam de lado por não se inteirarem do que de fato é o Evangelho. Tem gente que prefere se ocultar ou ficar atrás de uma pregação maluca, dizendo: não, olha só, quanto mais louco, mais místico for a coisa, melhor, porque o Evangelho é uma coisa mística. Não, ok, mas o Evangelho inclui sim lógica, raciocínio, inclui uma série de coisas. É óbvio que a fé de alguém não vai encontrar na lógica
o seu arcabouço final. Há coisas que são complicadas para nós entendermos na nossa lógica. Agora veja bem, o Evangelho deve ser sim apresentado sem medo algum de dizer: a nossa mensagem não é de maluco nenhum, não é de gente que está delirando, não. É uma mensagem que está arraigada em toda uma história e mais, numa revelação que é supra-história. Isso a gente tem que ter em mente e ser tranquilo. E ele vai dizer assim, aí quando Festo ataca, ele faz revira a coisa, né? Faz uma reviradinha e diz: não, vira para Agripa e diz: porque tudo isso é do conhecimento do rei, a quem me dirijo com franqueza, pois estou persuadido de que nenhuma destas coisas te é oculta, rei Agripa, porquanto nada se passou aí em algum recanto. Ou seja, isso aqui não é a construção que foi feita no cantinho, não. Isso aqui tu sabes muito bem, que o Messias viria, que ele estava prometido para vir, e que os profetas falaram, Moisés falou, tu sabe disso, rei Agripa. E ele vai dirigir-se assim para Agripa. O Stott vai dizer que o Agripa poderia ter ali naquele momento prendido a respiração. Será que algum prisioneiro poderia se dirigir desta forma a Agripa? E aí Agripa, não se sabe se ele fez isso em tom de zombaria, se ele fez um sarcasmo, se ele teve uma ironia, nesse momento fez uma ironia, ou se ele estava bravo. Ele vira para Paulo e diz: por esse discurso tão pequeno, por esta pouca coisa aí, tu me persuades a ser cristão? Ou seja, nem se está aqui, os estudiosos não entendem, os teólogos não entendem se foi no sentido da extensão, por ser um discurso curto, ou na questão da própria profundidade, como se a Agripa estivesse dizendo: esse teu discurso raso, eu acho que com isso tu vais me fazer eu ser cristão. Mas a Agripa estava completamente enganado, de raso não havia nada, e por mais curto que podia ser, toda a verdade foi explanada diante dele, e que de fato ele resistiu ao Evangelho que estava sendo proposto a ele. Com estas palavras, então, Paulo termina a sua defesa, e aqui os historiadores vão dizer que ele ergue as suas mãos e provavelmente aquelas algemas fazem algum tilintar. E ele vai dizer o seguinte: eu queria todos que aqui estão se tornassem tais como eu, cristãos, mas não gostaria que eles estivessem presos como eu estou. Fora isso, eu queria que todos aqui, não só você, rei Agripa, mas todos, crescem em Jesus como seu Senhor e Salvador. Com isso, ele termina a sua defesa. E a Agripa vira para a festa e diz: olha, se esse homem não tivesse apelado para César, era hora de soltá-lo, porque não fez nada demais, não disse nada demais, tudo que ele disse está de acordo com o que eu já conheço, mas ele apelou para César então ele irá. Meus irmãos, terminada essa primeira parte, que vocês já leram ela, está aí diante de vocês, eu só detalhei ela um pouquinho. Agora nós vamos para a parte que vai, de uma certa forma, nos desafiar a olhar esse texto com muita seriedade. Como eu disse a vocês, foi o sermão mais difícil para mim, porque ele não só me confrontou muito, como também o Senhor teve que me mostrar coisas que eu, de fato, nunca tinha, por não ter olhado o texto de forma a miúde, percebido que estão dentro desse texto e que são relevantes para nós. Então, primeiro, coisa que nós podemos aprender, primeira lição: todos os homens, esse texto mostra isso, estão posicionalmente separados diante de Deus por duas, eu vou usar esse termo, me perdoem, é o que me vem à mente, por duas classes, ou estão em uma posição que os coloca separados diante de Deus. Aqueles que são inconversos, que não conhecem a Jesus, que não são renascidos, que não nasceram de novo, que não sabem quem é o Senhor, que não foram convertidos pelo Senhor. E segundo, a classe de pessoas ou o tipo de pessoas que, por ouvirem o Evangelho, creram que há um Senhor que comanda todas as coisas e se renderam incondicionalmente a eles. A humanidade, meus irmãos, sejam reis, sejam pessoas comuns, estão nestas duas classes, estão embutidas, elas estão dentro dessas duas classes, pertencem a essas duas classes de pessoas. Essa semana morreram 2 homens, eu postei isso no meu Face. Fidel Castro, não estou aqui, irmãos, me alegrando com a morte de Fidel. Se Deus não se alegra com a morte do ímpio, eu vou me alegrar? Que legado deixou Fidel Castro?
O que ele deixou? Um rastro de sangue, de ditadura. Vinha com o irmão Raul para o culto, junto, dando uma carona a ele vem conosco, já não é mais nem carona, né? Nós já somos, estamos sempre juntos. E ele me comentando que o povo saiu às ruas para comemorar a morte desse homem. Que absurdo! Nós cristãos não precisamos ter esse tipo, nem devemos ter esse tipo de sentimento. Tomara que ele tenha inclusive encontrado o Senhor. O irmão postou uma coisa lá no post, reagiu ao meu post, dizendo que havia uma pessoa que estava pregando o evangelho, parece que a enfermeira dele. Tomara que ele esteja com o Senhor. Mas o legado de vida, o que ele fez? E morreu também o doutor Sher, o doutor Bíblia, o homem Bíblia. Eu e o Gileno tivemos a oportunidade de estar junto com ele e a sua esposa. O homem que, pastores dizem assim, nas águas que o doutor Russell Shedd navega, ele navega lá no fundo, ele está mergulhando nas águas, eu nado só por cima. E o Ariovaldo Ramos dizer isso, eu não sei, não tenho a profundidade desse homem. Um homem que no finalzinho da sua vida com um câncer diz, eu estou sendo desmamado desse mundo, e que coisa boa isso, porque eu quero me encontrar com o Senhor. E ele ainda diz mais, eu não sofri muito, tem gente que sofreu, para mim está sendo bom esse sofrimento, para que eu seja mais semelhante a Jesus. Dois tipos de homens, dois legados, um que conheceu a Cristo profundamente, e outro que não conheceu a Cristo. Se conheceu foi no fim da vida, e não teve tempo de reverter isso. Me lembro de James Houston, ouvindo de um amigo dele, que se converteu no fim da vida, e que tinha feito a vida inteira, a sua vida era combater o cristianismo. Ele disse, Houston, eu vou morrer, mas eu não poderei desfazer o mal que eu fiz. E ele chamou o Houston quase que num tom profético, por que não dizer num tom profético, e disse, a ti cabe fazer o que eu não fiz. O Houston disse que foi uma coisa dura que ele colocou sobre os meus ombros, mas ao mesmo tempo foi um privilégio e uma coisa prazerosa, falar de Jesus às pessoas, ter uma vida com Cristo. Olha, meus irmãos, tendo-os inconversos, não importa o quão religiosos esses homens possam ser. Paulo mostra como ele era religioso e zeloso antes de conhecer a Cristo. Agripa, ele tinha interesse em religião, ele conhecia os meandros desta. Paulo, ele vai acentuar em seu discurso o que todos devemos saber e acentuar no nosso discurso, a saber que só a pregação do Evangelho e o encontro com o verdadeiro Salvador, com o Messias verdadeiro, é que tem o valor verdadeiro. Discursos e práticas religiosas não têm valor no sentido salvífico, não tem valor nenhum diante daquele que vive e reina. Hoje Davi ainda falava sobre ortopraxia, sobre ortopatia, sentirmos corretamente, agirmos corretamente, pensarmos, ortodoxia, pensarmos corretamente. Há pessoas religiosas que acham que se tiverem um bom sentimento, eu tenho uma religiosidade, elas estão diante de Deus imunes de tudo aquilo que possa lhes advir por não terem um encontro com o Senhor. As pessoas aí fora precisam saber, e é claro que faremos isso com doçura e firmeza, como disse John Wesley, aqueles que têm o Filho têm a vida, quem não tem o Filho não tem a vida. Por isso que eu disse que isso era muito duro. Paulo deixa isso muito claro. Aqueles que não têm a Cristo, não têm o Messias redivivo, vivendo na sua nova vida. Paulo deixa isso claro. Irmãos, sabe por que eu estou falando isso? Porque hoje a coisa relativizou tanto que nós às vezes pensamos, há muito de nós, uma pessoa boa, religiosa, Deus vai passar a mão por ela. Às vezes no nosso subconsciente nós temos isso, a gente não declara isso. Quando eu vou a enterros, a velórios, às vezes eu vejo as pessoas dizendo coisas desse tipo. É claro, é óbvio que ninguém vai estar ali no enterro julgando ninguém, mas eu ouço às vezes a pessoa elogiando ali como uma salvação fosse possível, porque a pessoa apenas era bem religiosa. O último enterro que eu participei foi de uma amiga da Raquel. Preguei o Evangelho naquele lugar. Não é o local para se pregar o Evangelho, mas quando se abriu aquela porta, falei um pouco de Cristo. Reflitam sobre a vida com Deus, reflitam. O padre que chegou depois de mim, não era o padre Cândides, né? Era outro, jogou um balde de água fria em tudo, mentiu aquela gente, mentiu, disse, todos aqui vão ir ao céu, todos aqui vão se encontrar com a dona Célia, a pessoa que faleceu. Mentira. Por quê? Porque quis colocar todos no mesmo nível. Saiba, eu não sei como é a sua vida diante de Deus. Alguns que estão aqui, quero crer que todos conhecem a Jesus, mas se você não conhece, essa é a noite, para que você não se
não se estribe por ser filho de crente, parente de crente. Deus não tem neto, irmãos, ou por pertencer a alguma religião muito boa. Segundo, do ponto de vista legal, Paulo não precisava fazer uma defesa, uma apologia. Por quê? Por que ele não precisava se defender diante de Agripa e de Berenice, Festo e os outros? Porque ele havia apelado ao imperador. Humanamente, juridicamente, o seu destino estava nas mãos do imperador. Deus controlava tudo, mas o imperador seria o meio que julgaria Paulo. Então, ele não tinha que fazer aquele discurso, certo? Ele estava tranquilo. Só que Paulo tem um chamado, ele é um apóstolo. E o que ele faz, meus irmãos? Ele não foi desobediente à visão celestial. E embora estivesse socialmente em uma posição que alguns podem considerar uma posição desonrosa, estava preso, ele aproveitou a ocasião e deu o seu testemunho diante de Agripa, de Berenice, de Festo e de todos os que ali estavam. Glorificado é o nome do Senhor. Ele pegou e disse: eu sou apóstolo, inclusive em cadeias, e eu falarei o evangelho a estas pessoas. Nesse momento, meus irmãos, nós vemos o cumprimento do que está lá em Mateus 18:10, quando Jesus disse: vocês vão ser minhas testemunhas diante de reis e governantes. E mais, aquilo que está em Atos 9:15, quando Ananias foi orar por Paulo, veio sobre ele: olha, ele vai testemunhar diante de reis e de governantes. Paulo está ali, meus irmãos, fazendo isso. Todos nós também somos chamados a testemunhar de Cristo. Mestre Davi diz: todos nós temos um dom. Deus nos deu um dom para nós usarmos para a glória do nome de Jesus. A proclamação do Evangelho, meus irmãos, ela não é uma opção, mas ela tem se tornado uma opção. Ela é imperiosa. Devemos testemunhar de Cristo mesmo em situações desfavoráveis. Aproveitar bem cada ocasião é importantíssimo, porque a relativização desse tempo, meus irmãos, tem feito com que abracemos uma mentalidade do tipo: eu vou testemunhar quando me der na telha. O Espírito não me tocou, eu não vou falar. Eu sei, irmãos, ninguém aqui precisa ser neurotizado. Eu tenho dito muito isso. E nem ficar: agora eu tenho que testemunhar de não, não é isso. Mas às vezes as ocasiões passam por nós. E o que nós fazemos? Ocasiões estão diante, a bola está quicando para fazer o gol, e não se faz. Por quê? Ética, politicamente correto, medo. E o pior, às vezes não temos nada para testemunhar, porque na nossa própria vida não estamos vivendo em uma comunhão plena com o Senhor. O que daremos se não temos? Então, pensemos bem, meus irmãos. Pregar o Evangelho é uma tarefa minha e sua, imperiosa. Não é uma desculpa, não é quando me dá na telha: hoje eu vou pregar, amanhã eu não vou. Eu não tenho que pregar e anunciar porque eu já participo disso e daquilo. Eu quero contar uma historinha aqui. Moody, aquele grande pregador, ele tinha feito um propósito de todas as vezes falar de Jesus para uma pessoa ao dia, pessoalmente, chegar na pessoa e falar de Cristo. Ele havia pregado para uma multidão e ele chegou em casa louco de sono, e o Senhor disse: Moody, quando ele foi dormir, cansado: tu não pregaste. Ele disse: Senhor, está brincando comigo? Preguei para uma multidão hoje. Está brincando comigo? Tá de brincadeira? Ele disse: não foi isso que tu disse para mim. Tu disse que tu iria todos os dias em uma pessoa e falaria do meu amor, da minha graça, do meu chamamento para essa pessoa. Sabe o que ele fez? Saiu, era de madrugada. Ele disse: não, essa é a minha voz, não é de Deus. Eu estou loqueando, estou delirando. Festo diria ele: tu estás delirando, Moody? Uma névoa espessa, e ele olhou uma pessoa lá adiante, e lá ele foi e testemunhou de Cristo. Mas eu e você passamos às vezes dias, meses, anos, e não paramos para testemunhar disso. Eu não estou dizendo, irmãos, que com a nossa vida nós não testemunhamos, mas esse fato de testemunhar com a vida, além dele, ele é importantíssimo. Se não houver uma proclamação do Evangelho que sai dos nossos lábios, algo está, não diria nem contradito na nossa vida, está acontecendo algo contradito, mas nós estamos em falta, meus irmãos, porque nós temos que proclamar. O querigma tem que acontecer. Eu tenho que dizer: Jesus é o Senhor. Você é pecador, você está caminhando para o inferno, mas Ele morreu na dura cruz por você, e Ele lhe ama com amor incondicional. A obra, meus irmãos, é de Deus. Deixemos que o Espírito Santo faça ela e dele.
façamos a nossa parte, porque nós somos os agentes por meio de quem o Evangelho chega aos homens. Descanse nisso, mas faça a tarefa que Deus lhe confiou, o chamado que Ele lhe deu, o privilégio que Ele deu. E olha o tom sereno de Paulo. Ele sabia que o Senhor estava no controle de tudo aquilo. Deus às vezes nos coloca em situações que são horrorosas e a gente não quer testemunhar. Testemunhe sempre, porque poderá acontecer como eu, que tinha uma senhora que um dia ouviu que eu era cristão, e ela disse: traga o Gabriel para pregar o Evangelho para mim. E eu disse: semana que vem eu vou. E eu disse: mês que vem eu vou. Eu disse: o ano que vem eu vou. E quando eu fui testemunhar, eu não fui. Eu fui no enterro dela. Fui no enterro dela. Eu sei que Deus não depende de mim, meus irmãos. Eu sei. Eu sei que Deus é quem salva, não sou eu. Mas eu sei também que há pessoas que estão ao nosso lado, que nós não falamos de Jesus. Irmãos, eu dei uma aula em Canudos, no médio da teologia. Eu não tinha um folheto para dar para uma pessoa, e eu falei um pouquinho, um versículo bíblico para um dos frentistas. Ele encheu os olhos de lágrimas e disse: que bom ouvir isso. Na outra vez que eu fui, eu falei para outro frentista. Eu só disse isso: moço, eu queria que tu soubesse uma coisa. Deus amou o mundo de tal maneira que deu um filho dele por ti. E aquela pessoa sorriu. Sorriu, meus irmãos. Nós às vezes ficamos assim: não, está tudo tranquilo, está tudo ok, não precisa fazer isso. Precisa sim, é imperioso. Até porque tem uma classe de pessoas que está caminhando a passos largos para o inferno. Terceiro, o que eu e você precisamos anunciar e como fazer isso? Paulo, ele anunciou o Evangelho, meus irmãos. Muito simples. Ele pregou o que? Arrependimento e conversão a Deus, que são elementos da justificação pela fé. Mas ele incluiu no seu discurso obras dignas de arrependimento. Paulo, meus irmãos, por favor, ninguém entenda mal. Ele não estava advogando aqui um novo legalismo, por favor. E nem numa linguagem luterana, misturando lei e evangelho, não. Longe disso. Por favor, nunca Paulo faria isso. Agora, ele estava dizendo que aquele que, por meio da fé, é justificado pelo sacrifício de Cristo, através e unicamente do sacrifício vicário de Cristo, ele tem a sua vida inexoravelmente transformada e ligada a uma ética que deve estar associada ao caráter daquele que o salvou. Paulo, ele está dizendo: se você é salvo, e se alguém é salvo, algum sinal desta salvação precisa estar sendo evidenciado na sua vida. Produza frutos de arrependimento. E aqui, irmãos, deixa eu deixar claro uma coisa. Eu tenho um pequeno problema com pessoas que olham para o outro e dizem assim: essa pessoa deve ser salva porque eu estou vendo sinais de Jesus nela. E essa não, porque eu não estou vendo sinais de Jesus nela. Isso é se colocar no lugar de Deus. Não façamos isso. Não façamos isso. Por quê? Que há pessoas que começam a dizer assim: bem, a salvação então ela se dá, mas eu posso percebê-la a partir da santificação. Tem pessoas que têm dificuldades maiores do que as outras para caminhar em fé e conseguir viver uma vida de santidade mais plena. Então o que me faz eu entender que alguém é cristão ou não? Se ele confessou a Jesus como seu Senhor e Salvador, e ele tem lutado contra a sua carne e vivido na fé, ligado em Cristo, tendo ele como aquele que vive e reina, para mim isso basta, e eu acredito que deva bastar para você também. Agora ele produzirá sim frutos dignos de arrependimento. O Evangelho que está sendo pregado muitas vezes, irmãos, de forma muito correta, mas há em alguns lugares um tipo de mensagem que não produz nada. Que as pessoas vivem a vida de qualquer maneira. E é interessante, meus irmãos, que quando o Evangelho entra verdadeiramente, ele produzirá frutos externos. Aquele que furtava, não furte mais, mas interior também, coisa interna será feito na vida daquele que crê no Evangelho. Aquele que odiava não vai odiar mais. Aquele que a lascívia está dentro dele, ela não vai estar mais tão latente. Ele vai lutar contra isso. Me lembro do Paul Washer dizendo para o menino, disse: bem, Paul, eu ouvi tua mensagem, só que eu estou confuso, será que eu sou crente? Ele disse: a palavra diz que você creu em Jesus, fique tranquilo. Não, mas eu não sei se eu sou crente. Então vamos fazer o seguinte, ele disse: tu sabes onde tem uma danceteria aqui? Sei. Vá até lá e dance a noite inteira. Sabe onde tem um prostíbulo? Sei.
vá até lá e se suje com as prostitutas. Era um jovem, um menino jovem, um adolescente, ou quem sabe um jovem lá de seus 18, 19 anos. Se suje com isso, vá até lá e beba até cair. E ele disse: eu não posso. Eu disse: está vendo? Está vendo por que você creu em Jesus? Você não pode. Aquele que verdadeiramente conheceu a Jesus crescerá em graça, crescerá em santidade. Nosso ensino do Evangelho é bem simples, meus irmãos. Nós devemos pregá-lo como Paulo pregou. O que é o Evangelho? Jesus veio ao mundo, olha que simples. Jesus viveu aqui, deixou seus ensinamentos, a sua palavra. Jesus morreu, Jesus ressuscitou e Jesus vai voltar. Diga isso às pessoas, se tu pregasses o Evangelho. Se tu disseres isso às pessoas, se tu pregasses o Evangelho. Acabou. Diga a pessoa: você é um pecador, você está distante de Deus. Mas o que é isso? Não, estou te dizendo isso com muito amor e carinho. E diga, se você não fizer isso, ele não vai saber que precisa de um Salvador. E diga a ele: sabe que tem um Salvador que veio ao mundo e que ele viveu aqui, e viveu de uma maneira esplêndida, e pregou. Era Deus encarnado, 100% homem, 100% Deus. E ele morreu numa cruz, mas ele está vivo, aleluia. Paulo vai enfatizar: Jesus está aí. Era isso que incomodava os judeus. O Deus de Paulo não era um Deus distante, ele estava vivo, meus irmãos, e ele vive e reina pelos séculos dos séculos. E diga: e esse rei é tão bom que ele quer ser soberano na tua vida, e um dia ele vai voltar para te buscar, para me buscar, se você se render à soberania dele. E por último, mais uma vez, meus irmãos, e eu termino isso com um sorrisão nos lábios: a soberania divina é evidenciada no texto. Atos é o livro da soberania. Do ponto de vista humano, isso aqui eu achei fantástico, meus irmãos. Do ponto de vista humano, Paulo está sendo julgado. Quem é o que está sendo julgado? Paulo. Mas do ponto de vista da revelação das Escrituras, principalmente em relação ao estado que os homens inconversos se encontram, e aí estão eles todos, Festos, judeus, Agripa, Berenice e toda a turma que estava lá. Eles é que estão sendo julgados diante de um Deus que tudo sabe, tudo vê, tudo pode e que comanda tudo. Eles são objeto do juízo divino. E notem que Deus é tão bom que Ele está oferecendo a salvação a eles. Paulo, nesta cena, meus irmãos, ele estava preso, mas no fundo era ele que tinha as rédeas da situação. Ele era o comandante da situação. Ele era um simples prisioneiro, mas ele que estava comandando. Aquelas pessoas foi dada a oferta da salvação por meio do Cristo vivo, do Messias vivo, do Messias que Moisés, os profetas anunciaram. Aleluia. Deus, Ele está sempre no controle de cada situação. Descanse nisso. Não viva desleixado diante de Deus. Davi ainda falou isso. Isso aqui não é um convite a você viver de uma maneira irresponsável. Ao contrário, viva responsavelmente. Mas entenda, Deus controla tudo. Aí na outra semana eu falei da Raquel, como Deus tratou a saúde da Raquel de uma maneira que até hoje eu me pergunto como é que foi aquilo. Era Deus que estava no controle. E creiamos, Deus está no controle. Nem sempre tudo dará certo como nós queremos. Isso é ufanismo. O cristianismo não é ufanista. Mas uma coisa é certa: mesmo quando nós enfrentamos dificuldades, estamos tristes, estamos passando por problemas seríssimos, nós devemos viver uma vida para a glória de Deus, que controla todas as coisas e que tudo faz com um único propósito. Deus nos abençoe essa noite, que possamos refletir nisso, que possamos olhar cada um desses pontos, refletirmos nele e vivermos para a glória daquele que vive. Eu hoje vou fazer uma coisa que eu não faço, mesmo as horas estando avançadas. Quero convidar a nós nos colocarmos em pé. E se alguém foi tocado por essa mensagem, em algum sentido, não vou ficar aqui especificando o sentido que foi. Se o Espírito de Deus te tocou, e se você compreende que alguma dessas coisas que eu preguei tem a ver com a sua vida, venha aqui à frente. E eu não vou me demorar, irmãos, porque não dá para demorar. Venha aqui, que o Senhor fale contigo mais e mais.
Se há alguém que ainda não conhece a Jesus como seu Salvador, renda-se a Ele essa noite. Entregue a sua vida a Ele nessa noite. É só este irmão, eu não vou me demorar, irmãos. Não tem mais ninguém. Ninguém mais entende que precisa ter algum tipo de mudança em relação ao que foi dito esta noite. Ninguém mais. Glorificado o nome de Jesus. Isso aqui, meus irmãos, não é uma ciranda cirandinha. São pessoas que estão vindo aqui com o coração rasgado, entendendo que a palavra falou com eles. A palavra falou comigo, muito essa palavra. Vamos orar. Se mais alguém quiser se dirigir, dirija-se. Senhor nosso Deus, nós queremos te louvar essa noite. Nós te louvamos, Senhor, porque tu nos encontraste. Tu encontrou a cada um de nós, mediante a pregação do Evangelho, mediante alguém que, usado por ti, pregou a tua palavra a nós. E nós te louvamos por isso, mas nós não fomos chamados para ficarmos sentadinhos nesses bancos, mostrando eles, não, Senhor. E nós te pedimos essa noite que o teu Espírito nos incomode, que mesmo que nós estejamos passando por uma situação difícil, como Paulo estava, que nós ainda assim aproveitemos cada oportunidade que nos foi dada, de anunciar o teu Evangelho àqueles que ainda não te conhecem. Senhor, não deixa que nós nos apartemos da simplicidade da mensagem do Evangelho. E eu te peço essa noite, Senhor, que nós possamos pregar o Evangelho a todos os que estiverem ao nosso redor, quem quer que seja, sejam reis, sejam governantes, sejam pessoas da alta sociedade e pessoas que não têm significância nenhuma dentro da sociedade, e que quando pregarmos, saibamos que a tua soberania está sempre nos conduzindo em tudo. Tu estás sempre nos colocando em situações que às vezes, algumas delas não são como nós gostaríamos que fossem, mas tu sempre nos coloca em situações que redundarão para a glória do teu nome, não para o escapismo de sofrimento, mas para a glória do teu nome. E eu te peço por esses filhos que vieram aqui, Senhor, que estão concordando com isso, estão dizendo: Senhor, eu quero me render, Senhor, a ti, eu quero pregar o teu Evangelho, eu quero crer na tua soberania, eu quero aproveitar cada situação. Abençoa a eles. E se alguém que aqui está ainda não teve um encontro contigo, Senhor, que tu possas, Senhor, ter um encontro com essa pessoa, e que ela possa, Senhor Jesus, sair transformada esta noite. Produza em nós frutos de arrependimento, uma vida ética, compatível com a tua vida, Senhor, para a glória do teu nome. Que o nosso discurso e a nossa prática glorifiquem o teu nome, e que descansemos, mais uma vez eu te peço, na tua soberania, que tudo governa, também para a glória e honra do teu santo, bendito e maravilhoso nome. É o que nós oramos e agradecemos, em nome de Jesus.